E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Irineu. A gente vem com esse Dúvidas Matemáticas número 3, falando sobre como fazer divisão usando subtrações. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente falou sobre a importância da raiz quadrada, o uso, dela, as aplicações, e eu tinha prometido para vocês que ia, nos próximos vídeos, falar sobre como calcular a raiz quadrada usando apenas subtrações e como efetuar a divisão usando apenas subtrações. Então, vou começar pela divisão e no próximo vídeo a gente vai falar sobre como calcular a raiz quadrada usando apenas subtrações, certo? Então, vamos dar início aqui. Para a gente falar sobre a divisão, vamos primeiro dar uma leve passeada pelas operações aritméticas principais, para a gente contextualizar aqui, certo? Então, a gente começa, obviamente, pela adição, que é a principal operação aritmética. Então, a adição ou soma de dois números A e B, ela é definida por A mais B, nessa simbologia que a gente tem aqui. E a gente pode entender a adição como uma ideia de junção, de acúmulo. Então, por exemplo, eu tenho aí 2 mais 3 igual a 5. Eu estou juntando a quantidade 2 com a quantidade 3 igual a 5. Essa é a ideia básica de junção. A adição ela é a principal operação aritmética e dela derivam todas as outras. A gente vai mostrar para vocês agora que todas as outras operações aritméticas são derivadas da adição, ok? Vamos aqui para a subtração. A subtração ou diferença entre dois números A e B ela é definida por A menos B, essa simbologiazinha aqui. O que é que significa a subtração? Nós podemos entender a subtração como sendo uma adição entre um número A e o simétrico de B. Ou seja, eu estou somando aí, A mais o simétrico de B, que é menos B. Isso aí nos dá o A menos B. Então, quando você está subtraindo dois números, é como se você estivesse, na verdade, somando um número com o simétrico dele, ou o oposto dele, ok? Exemplo aí, eu tenho 7 mais menos 3, que seria 7 menos 3, que dá, obviamente, igual a 4. Então, nós vemos que a subtração, na verdade, é uma adição onde você está adicionando um número com o oposto do outro, ok? A multiplicação. A multiplicação ou produto entre dois números A e B, ela é definida por essa simbologia A vezes B, ou A vezes B, no caso, a gente pode usar esse símbolo de multiplicação ou um ponto. Tanto faz uma ou outra forma, elas representam a multiplicação. O que é que nós podemos entender sobre a multiplicação ou produto, A multiplicação ela é uma adição de um mesmo número várias vezes. Ou seja, quando eu tenho aqui A vezes B, eu estou dizendo que esse B aqui ele vai ser somado a si mesmo várias vezes. Então, ele vai aparecer aqui A vezes nessa adição, tornando isso um pouco mais claro. Se eu tenho 4 vezes 3, significa que o 3 vai estar sendo somado a ele mesmo várias vezes. Ele vai aparecer 4 vezes na soma. Então, eu tenho 3, mais 3, mais 3, mais 3, 4 vezes, que dá 12. Então, nós vemos também que a multiplicação ela é derivada da adição. Ela é uma adição onde o mesmo número ele se adiciona várias vezes. E chegamos na divisão. A divisão ou quociente entre dois números A e B ela é definida por essas simbologias aí. A, dois pontos B, ou A barra B, para a gente representar a divisão. Ainda tem o símbolozinho de divisão, que é aquele dois pontos e um tracinho entre eles. Vamos usar essas duas notações aí. Então, a gente pode entender que dividir um número A por outro B significa saber quantas vezes esse número B cabe dentro do número A. Então, se eu tenho que A dividido por B é igual a Q, significa que o B cabe Q vezes dentro do A, ok? Então, quando eu estou dividindo um número por outro, eu quero saber quantas vezes esse número, que é o divisor, ele cabe dentro do outro número que nós chamamos de dividendo. Então, se
o B vezes Q, né, for igual ao A, ou seja, se o quociente vezes o divisor for igual ao número total, a gente diz que a divisão é exata. Caso contrário, a divisão é inexata, deixando o resto R. Ou seja, quando a divisão é exata, o número cabe exatamente dentro do outro uma quantidade de vezes. Quando isso não acontece, né, o número ele vai caber uma quantidade de vezes dentro do outro, mas vai deixar um restinho que nós vamos chamar de R aqui, ok? Então, quando a divisão não é exata, o número B ele cabe Q vezes dentro do A e ainda sobra um resto R. Está muito abstrato, né? Vamos para uma situaçãozinha mais clara aqui. Por exemplo, qual o valor de 12 dividido por 3? Então, a gente vai usar subtrações para encontrar esse quociente aí. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai subtrair o 3 do 12 sucessivamente até o resto ser 0 ou menor do que 3. Então, por exemplo, eu tenho aí na primeira subtração 12 menos 3 igual a 9. Agora eu vou pegar o 9 e vou subtrair do 3 de novo. Sempre eu vou subtrair do divisor. No caso, 9 menos 3 dá 6, então eu tenho duas divisões. Vou pegar agora o 6 e subtrair do 3, que deu 3, mais uma subtração. E, por fim, eu tenho 3 menos 3 igual a 0. Então, quando eu alcanço o resto 0, eu tenho que essa divisão ela foi exata. E veja quantas subtrações a gente fez aí. A gente fez 4 subtrações. Então, nós podemos dizer que o 12 dividido por 3 é igual a 4, né? Uma divisão exata com o resto 0. Então, você nota que você pode fazer a divisão apenas com subtrações. Você vai subtraindo e o número de subtrações que você fizer vai ser exatamente o quociente. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu quero dividir 9 por 4. Então, mesmo procedimento, a gente vai subtrair o 4 do 9, né, sucessivamente, até o resto ser igual a 0 ou menor do que 4. Então, o que é que eu tenho aí? Na primeira subtração, eu tenho 9 menos 4 igual a 5. Agora eu vou subtrair o 5 do 4 de novo e encontrei 1. Então, eu fiz duas subtrações aí, significa que 9 dividido por 4 é igual a 2, deixando o resto igual a 1. Ok? Aí você pode perguntar, sim, mas e se eu quiser saber o resultado total da divisão, incluindo a parte decimal? Aí a gente pode continuar fazendo a divisão, agora acrescentando, né, um zero ao final do resto e uma vírgula, né, após o quociente. Do mesmo jeito que a gente faz na divisão comum. Então, quando eu pego o resto aqui, o resto deu 1. Aí eu quero continuar efetuando a divisão. Então, eu acrescento um zero ao lado do resto, então vai ficar 10. E depois do quociente, que foi 2, eu acrescento a vírgula e continuo fazendo a divisão. Vamos lá. Então, você viu aí, né? O 9 menos 4 deu 5. Aí 5 menos 4 deu 1, pronto. Eu fiz aí duas divisões, essa e deixando o resto 1. Aí eu quero continuar. Então, eu pego aqui o 1 e acrescento o 0. Então, 10 menos 4 dá 6. Agora, observe que essa é a primeira subtração, né, dessa nova sequência aí. Então, a gente esquece as duas primeiras lá. Aí eu vou pegar o 6, vou subtrair do 4 de novo. Deu 2. O 2 já é menor do que o 4, então essa daí vai ser a primeira casa decimal, no caso 2, porque eu tenho duas subtrações. Deu o resto 2, então a divisão ainda posso continuar. O que é que eu faço? Acrescento um 0 no 2 e continuo subtraindo do 4. Aí eu vou começar uma nova sequência de subtrações. Então, 20 menos 4 dá 16, 16 menos 4 dá 12, 12 menos 4 dá 8, 8 menos 4 dá 4 e 4 menos 4 dá 0. Então, cheguei no 0 ali. Você nota, então, que essa divisão vai dar exata. Então, observe lá. As minhas duas primeiras subtrações representam a parte inteira do quociente. Como deu resto 1, a divisão não foi exata, então eu continuei dividindo. Eu acrescentei um 0 ao quociente não, ao resto, e a vírgula no quociente, né? Então, fiz mais duas subtrações. Essas duas subtrações aí são a primeira casa decimal.
Como deixou o resto 2, a gente continuou fazendo a divisão e nós tivemos aí 5 subtrações que representam a segunda casa decimal. E, obviamente, se tivesse deixado um resto diferente de 0, a gente poderia continuar esse processo indefinidamente, ok? Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui, nesse vídeo extremamente curto, é que a divisão ela pode ser feita usando somente as subtrações e de uma maneira extremamente simples. Vocês veem que não tem dificuldade nenhuma, ok? Caso vocês não tenham entendido alguma parte do processo aí, vocês podem deixar suas dúvidas nos comentários do vídeo. Espero que vocês tenham apreciado, né? Então, a gente tem aí que 9 dividido por 4 deu 2,25. No próximo episódio, a gente vai calcular a raiz quadrada usando apenas subtrações. A gente vai ter um procedimento parecido com esse da divisão, onde a gente vai calcular a raiz quadrada de números, né, positivos, e tanto raiz exata quanto a raiz inexata, né, raiz irracional. Vocês vão ver que também é um procedimento extremamente simples. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Deixem aí seus comentários, suas dúvidas, que a gente vai ler com carinho e vai procurar tirar todas elas. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.